começamos mais um programa Contra a Capa. É esse nosso encontro semanal em que a gente recebe escritoras, escritores mineiros para poder falarem da sua obra, da literatura mineira, da sua vida, das suas experiências e outras coisas mais. Eu sou tio Flávio e hoje eu estou aqui com a Denise Moraes. Denise, seja bem-vinda a esse nosso espaço, que é um espaço da literatura mineira para a gente poder apresentar autores, conhecer novas obras. Então, para a gente é muito importante e grato que você esteja aqui com a gente hoje. Eu que agradeço o convite, agradeço muito de estar aqui. É sempre uma alegria, né, falar de literatura, conversar sobre isso. Para mim é um prazer, eu que agradeço, Flávio. Ainda mais nesse momento que a gente precisa falar da literatura ainda mais, né? As pessoas têm deixado de ler bastante. Teve uma discussão recente, e a gente não vai entrar nela, justamente que muitos adultos estão buscando mais livros de desenhos do que livros de leitura. É lógico que tem o seu papel, a sua importância, mas a leitura também é importante. Não dá para substituir um ou outro. Seria interessante adicionar, né, e não substituir. Bom, mas vocês que estão nos ouvindo ou nos assistindo, eu vou falar aqui onde pode nos encontrar para poder também indicar para algumas pessoas. Toda quinta-feira, o nosso programa, um novo programa, está no ar no canal 12 da TV Promove, que é o canal 12 da Claro TV. Mas também no portal do Jornal Hoje em Dia, toda quinta-feira, 19 horas, aparece por lá, e sempre no YouTube, Jornal Hoje em Dia BH. Mas as pessoas que perderem também podem ouvir na Rádio Web Jornal Hoje em Dia, que é a Rádio Web Hoje em Dia, e nas rádios Alvorada FM e Difusora AM de Salinas, na Gorutubana de Janaúba, na Rádio Cidade FM de Corinto e na Rádio Eldorado de Sete Lagoas. Ou seja, tem um monte de possibilidade para ouvir e para assistir. A gente vai conversar com a Denise Moraes. A Denise é mineira de Belo Horizonte. Tem hoje, em 2025 que estamos, 56 anos. E como boa geminiana, ela é uma amante das palavras. É formada em jornalismo e pós-graduada em marketing. Depois de se aposentar do mundo corporativo, decidiu dedicar-se à literatura. Eu vou parar aqui um pouquinho para justamente saber essa curiosidade da vida dela e eu volto aqui com os livros. Você trabalhava em que área? Na comunicação mesmo? Não, eu fiz um concurso público, né? Trabalhei quase 30 anos em um banco. E aí acabei me afastando um pouco da comunicação, que era o meu sonho, né? Sempre foi meu sonho. Eu fiz jornalismo, mas no banco eu acabava transitando um pouco nas escritas técnicas, né? Mas aí, antes de completar o tempo de INSS, eu falei, gente, eu não aguento mais, eu vou fazer o que eu amo na vida, que é escrever. A gente tinha aquela visão do passado que eu tenho, porque hoje eu não vou em banco mais. Mas a gente tinha uma visão das pessoas cansadas nos bancos, né? A cobrança era muito grande, o atendimento ao público era infinito, né? Então a gente via as pessoas que realmente parecia que adoeciam dentro das agências bancárias, com todo respeito aos bancários que existem até hoje, né? Obviamente, e o nosso abraço a eles. Mas a escrita pode ser uma maneira de fuga, a escrita pode ser uma maneira de encontro, né? Você começou a escrever literatura ainda dentro do banco ou depois da aposentadoria? Não, na verdade eu conto que as minhas primeiras escritas foram as cartas para as amigas adolescentes para voltarem com seus namorados. Elas falavam, Denise, escreve uma carta para mim, e ali eu ia brincando um pouco com as palavras, as meninas voltavam para os seus namorados, e assim, eu sempre escrevi, né? Desde menina, eu tenho diário, tenho uma filha adolescente. E outro dia foi muito engraçado que eu encontrei um diário meu, né, uma coisa que eu escrevi aos 13 anos. Eu falei, gente, mas as mesmas histórias, as mesmas demandas, né? Então, sempre escrevi, só que a literatura mesmo ficou dentro de uma gavetinha, né? Então, quando eu me aposentei, que eu falei, olha, agora eu vou dedicar completamente. E aí eu fui estudar, né? Fui reler Machado de Assis, fui reler os clássicos, fui pesquisar quem eram os autores contemporâneos, e aí entrei no caminho da literatura de vez, né? Legal. Me apaixonei outra vez pela literatura. Essa história de você falar de encontrar o seu diário, né, e ver que algumas questões ainda são questões de hoje, de muitos adolescentes, é interessante porque a gente tem a tecnologia que vem, a gente tem mudanças culturais, obviamente, mas aqui, lá no fundo há alguma coisa que nos liga, né, a algumas gerações.
sei lá, de um certo tipo de angústia, um certo tipo de medo, ansiedade. E é interessante a gente considerar que houve mudança, mas também considerar que a essência ali está bem parecida. Sim. E a gente tem que resgatar essa essência. Sim. A gente está num desespero para poder buscar soluções mirabolantes, né? E às vezes elas estão mais próximas que a gente imagina, né? E os conflitos, né, existenciais são os mesmos, né? Desde que o mundo é mundo. A gente muda a nossa forma de viver, muda hoje a tecnologia tão dentro aí, né, das nossas casas, mas somos os mesmos, Exato. né? Ainda somos os mesmos como os nossos pais. Exatamente. Você publicou, então, em 2018, o livro O Avesso de Mim. Sim. Que é justamente este aqui que eu vou mostrar para o pessoal. O Avesso de Mim, ele é um livro que fala sobre o quê? O Avesso de Mim, ele é quase uma catarse, né? Quando eu estava saindo já esse processo aí de me aposentar, né? A palavra aposentar vem de aposento, né? De voltar para casa, voltar para dentro. Uma madrugada eu comecei a escrever, então saiu quase que, assim, como um fluxo de consciência mesmo. E aí eu publiquei, né, fiz na gráfica e tal, mas falei, gente, eu não vou lançar esse livro. Eu acho que não devo e tal. Só que comecei a mostrar para algumas pessoas e algumas, claro, Denise, publica e tal. E aí veio a pandemia, eu fiz um lançamento, eu já estava prevendo um lançamento, mas aí fiz online, numa live, sabe? E aí decidi colocar na Amazon. Mas é um livro de textos muito pequenos, assim, bem simples mesmo, de coisas do dia a dia, de coisas que eu sinto. Legal. Né, da perda do pai, de um carrinho emperrado no supermercado que a gente não troca e por quê. E são textos muito curtos e é uma leitura, eu falo que é uma leitura de sala de espera de consultório. Você gosta muito dessa observação do cotidiano, né? Muito. Eu adoro isso também. Eu acho que talvez o jornalismo nos dê isso um pouco, né? De observar o que acontece e traduzir isso. Sim. Às vezes ficcionando um pouco, né? Eu digo sempre que eu tenho dificuldade de fazer textos tão microtextos, né? Microcontos. Porque isso aqui é quando a pessoa consegue colocar no espaço pequeno, com poucas palavras, aquilo que está sentindo, aquilo que está vendo, é um exercício. Sim, não é muito fácil. Não é ser conciso, né, Tio Flávio? A pessoa acha que, nossa, tão pequenininho isso aqui, realmente, se a pessoa consegue falar tão rapidamente aquilo que ela precisa falar, eu sou totalmente prolixo. E aí depois vem uma coletânea. Sim. Que é o Micros Uai. São micros contos também, né? Uma editora do Sul, que eu fiz um concurso, fui selecionada, então também é uma coisa difícil, assim, dar uma mensagem em uma frase, por exemplo. Que né? legal. Então vários autores se reuniram para fazer essa coletânea. Muito legal. E essa questão da concisão mesmo, né? O texto é interessante quando você consegue ir cortando, né, Tio Flávio? Quando você vai cortando os excessos, né? Mas o cortar é um parto. É um parto. Hoje eu estava preparando uma palestra e eu tive que tirar alguns slides. E a palestra está bem assim, e é como se fosse realmente um recomeço. É um processo tão interessante porque a vida tem disso, né? Sim. Você tem que deixar para trás algumas coisas, você tem que lamentar algumas perdas. E uma palestra que está bem redondinha, tirar algum slide é como se fosse deixar alguma coisa importante para trás. Sim. É deixar alguma coisa importante. Com certeza. Eu vi que tem um autor, até que a gente já entrevistou aqui, muito legal, viu? Essa ideia dessa reunião desses textos. Sim. E aí vem, com uma forma social, inclusive, o livro Contos para Pernambuco. Esse livro foi feito assim, a toque de caixa, na época de uma enchente que teve, né, em Pernambuco, e um colega de curso resolveu organizar uma coletânea de contos também. A gente pegou os melhores e publicou em prol, né, toda a renda foi revertida para as vítimas da enchente. Mas tinha alguém de lá? Tinha, essa pessoa do curso era de lá, então a gente resolveu fazer essa ajuda e foi uma coisa rápida, a gente publicou também na Amazon e esse eu imprimi até fora, porque no Brasil a gente não está imprimindo, né, pela Amazon, mas tem também no e-book, tanto ele quanto o Avesso de Mim também está em e-book. Ok. E aí vem Caraíva, que é... De quando, Caraíva? Caraíva eu publiquei em 2024 pela Amazon também. Não tem o livro físico, né, mas tem o e-book disponível. Foi um conto infanto-juvenil
É uma história de um adolescente que vai encontrar o pai, os pais são divorciados, e ele vai encontrar o pai na praia, e aí acontece um acidente com ele que muda toda a relação pai e filho. Então, eu já pedi a alguns adolescentes para lerem, e eles, nossa, eu engoli esse livro e tal, então fiquei muito feliz com o retorno também, assim, brinquei um pouco com essa capacidade de usar a linguagem do adolescente, né? Que também é uma outra coisa... Se fazer passar por adolescente. Que eu sempre falo, quando você escreve num papel que você não mora, né? Sim. Você pode conviver, mas você não mora. Eu não sei se mora a palavra certa, mas que você tem uma familiaridade, é um trabalho de pesquisa muito grande, é um trabalho de entendimento, de olhar o outro, né? De entender as reações do outro. E aí construir isso aí não é simplesmente só sentar e escrever, Não. é todo um processo de observação. Né? E esse livro partiu muito da observação da linguagem, né, do modo de falar, de se comunicar dos meus próprios filhos, né? É isso que eu ia falar, você tem filho adolescente, tem né? uma de 14, acabou de fazer 14, e um vai fazer 21 em agosto. Então, assim, essa transição, né, para a fase adulta... Você passou pela transição e está com uma na adolescência. Isso, então, assim, Caraíva é um conto que eu gosto muito, assim, uma história que eu gosto muito, porque ela resgata várias coisas nas nuances, sabe? Inclusive... essa relação de pai e filho que às vezes se tumultua quando há um divórcio, né? Legal. Eu vou explorar aqui agora o Rama, porque aí depois, se sobrar tempo, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da sua consultoria, em ajudar pessoas a descobrirem as suas histórias e a tangibilizarem as histórias. Sim. Mas, para a gente não perder o foco, vem agora em 2025... 2024. Né? 2024, o livro Rama, que é o seu mais novo livro, né? Que você está trabalhando na divulgação dele. E aí eu queria entender o que é que fala esse livro, o que tem a ver esse nome. A capa é linda. Linda. Né? Foi por qual editora? Foi pela Vasta, da Cristiana Rodrigues. Legal. Né? Eu conheci a Cris naquele encontro de mulheres. A Cris esteve aqui, né, também. Teve. No encontro de mulheres que teve no dia 12 de junho, e acho que 2022 ou 23, se não me engano. Que foi justamente um encontro de mulheres escritoras mineiras. Escritoras mineiras. Que foram ali para a Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, tirar uma foto, cada um com suas obras. Sim. Né? E tinham quantas ali, hein? Olha, tinham mais de 200 mulheres que se sentiam escritoras, né? Foi um movimento muito democrático, né? Quem se sentia escritor, às vezes a pessoa tinha publicado um livro só e pôde estar nessa foto, né? Essa foto aconteceu em vários lugares do país. E aí eu conheci a Cristiana Rodrigues e comecei a prestar muita atenção na forma da Cristiana escrever, né? Ela tem vários livros publicados e eu gosto muito do tipo de escrita dela. Quando eu resolvi publicar, ela tem, né, o projeto da Hilda, né? Que é uma cafeteria e uma livraria ambulante, que ela ainda vai colocar aí, né, na roda, mas eu lembrei muito daquela coisa da Kombi, do Sesc, né? Que eu era criança, ia nas praças, a gente entrava na Kombi, né, naquele mundo ali literário, então eu falei, olha que projeto bacana, eu vou seguir com a Cris. Então fiz pela editora Vasta, a Cristiana fez um trabalho muito bacana de edição desse livro, cortando mesmo, discutindo alguns aspectos, né, da linguagem, do texto, e aí ela me obrigou a revisitar, porque eu já tinha alguns contos prontos, outros eu escrevi no momento já de publicar quase, mas eu falo que é muito difícil a gente revisitar, porque se um conto ele é escrito num momento, né, de muita emoção, na hora que você volta para rever aquele conto, você revive toda aquela emoção. Então, Rama é a história de muitas mulheres, né? Tem uns 5 contos, são 21 contos no livro, 5 contos falam da vida minha e eu falo que toda ficção tem um grande autor, que eu não me recordo agora o nome, mas toda ficção é a memória, né, da realidade vivida. Então, assim, todos os contos, no fundo, claro que estão falando de mim também. Mas alguns contos, mais diretamente, eu falo, por exemplo, o primeiro eu abro contando... Quando eu perdi a minha mãe, eu descobri que eu estava grávida o dia que a minha mãe entrou em coma. Então, assim, uma relação muito forte de partida e chegada, né? Alegria de ter uma filha. A minha segunda filha eu tive com 42 anos, né? No momento que eu nem achava que ia engravidar mais. Então, esse impacto, essa emoção de me descobrir grávida no momento que eu perdi a minha mãe. Então, a história de 3 mulheres aí,
né, que foi uma coisa muito forte para mim. E outros contos que eu observo a realidade, como você falou que todo, né, jornalista é um observador da realidade, eu também gosto muito de escrever crônica, é quase uma obsessão, tio Flávio. Assim, eu estou no caixa da padaria, eu estou... Que bom ouvir isso. Assim, eu sou quase assim, aquela que fica prestando atenção na conversa do outro, mas não é por curiosidade, é porque vai dar um conto, ou vai dar uma crônica. E sabe? que isso pode ajudar uma pessoa, Sim. né? Com aquilo que a gente ouve, parece que a gente está querendo ajudar, mudar o mundo, mas não é não. Mas aquilo que a pessoa está passando pode casar, pode comungar Sim, com aquilo sim, que outras pessoas estão passando também. E um processo interessante, assim, que eu nomeio, né? Alguns contos têm nomes, né? De mulheres, né? E aí algumas pessoas que depois que leram me ligaram e falaram, mas quem é fulano, né? Quem é a Vera? Eu falei assim, eu não conheço a Vera, ela é inventada. Não, porque tem algumas coisas que eu vivi também, então assim, como que a história do feminino, né? Não é só o feminino aí, não estou aqui numa apologia, né? Assim, de guerra contra os sexos, mas assim, é como que as histórias se repetem, né? A mulher, para escrever, ela deixa às vezes o arroz queimar, né? Ela atrasa de buscar um filho na escola, ela escreve na hora que dá. Isso é uma realidade dura, né, das mulheres que escrevem. Tem muito pouco tempo que as mulheres podem publicar, né, tio Flávio? É uma outra realidade. Então, assim, uma mulher que publica é sempre uma luta e, assim, é marcar território mesmo, sabe? E muito interessante porque, assim, todas as histórias falam desse universo feminino e com muita densidade, apesar de ser um texto de uma linguagem simples, mas com densidade e, às vezes, com um pouco de humor. Então, tem histórias, por exemplo, deixa eu ver uma que eu possa citar aqui. Uma história que eu inventei, essa não foi baseada em nenhuma escuta, de uma mulher que se sente muito solitária e ela resolve contratar um detetive particular, né? E aí, quando ela chega naquele casarão e vai contratar, aquele ambiente meio esquisito, assim, o cara fala, tudo bem, quem que a gente vai seguir, né? Não, é a mim mesma. Então, assim, na verdade, no fundo, eu estou falando da solidão, né? E essa mulher começa a passar um batom vermelho, muda o sapato, muda o estilo de roupa, assim, porque ela tem a sensação de estar sendo seguida. Então, no fundo, eu estou falando da solidão, né? De um jeito que essa mulher encontrou de se sentir acompanhada. Mas eu falo isso com muito humor nesse conto. Então, é um conto que tem chamado a atenção. Outros contos nascem de uma cena que eu não sei como é que vai terminar, mas, né, assim, tem uma inspiração e eu sento para escrever e eu não sei como é que vai acabar, né? Tem um início, mas a coisa vai se desenvolvendo, né? Mas Você muitas vezes senta de uma vez só e sai uma crônica? Acontece. Ou você... Porque às vezes eu escrevo aquela crônica, deixo ela ali parada por uns minutos, dou uma caminhada, volto e leio de novo. Para ver né, se eu não estou muito viciado. Sim. Acontecem as duas coisas. Alguns textos já saem prontos, assim. Normalmente a minha inspiração vem às 5 horas da manhã, que é a hora mais silenciosa da casa, e eu falo, nossa, acordei com essa ideia, gente, mas que coisa perturbadora, né? E aí esses, assim, normalmente saem prontos, depois é lapidar. E alguns eu fico trabalhando naquela ideia ali, né? Vou melhorando, às vezes tem um final que eu falo, não, esse final não tá legal, deixa eu, né? E essa história de que eu conto, de um professor que falava com a gente que a gente tem que dar um nocaute, né, no leitor. O conto ele tem que dar esse nocaute muito diferente da crônica. Às vezes acontece, às vezes eu termino no ar, assim, eu deixo que o próprio leitor, né, eu acho muito importante isso, a gente confiar no leitor. Isso foi uma coisa que eu aprendi também muito recentemente, de que a gente não tem muito controle, né, tio Flávio? A gente escreve, mas depois que a gente publica, o livro é do outro. Exatamente. As interpretações vêm. Eu falei isso um dia desses, que a gente pega algumas obras de arte, a gente pega alguns livros, e algumas frases que são atribuídas a algumas pessoas, você vai interpretando aquelas frases, você nem sabe se a pessoa pensou naquilo, mas é aquilo que fez sentido para você. Claro. Né? Então, cria uma vida nova a partir daquilo que foi escrito. Até porque cada um tem um repertório, né? Eu vou ler aquilo com a minha história, com a minha bagagem. Então, aquilo vai me chegar de um jeito, né? Isso já aconteceu, de eu escrever, publicar uma crônica, por exemplo,
e falar, não gostei disso. E a pessoa me ligar e falar assim, Denise, sensacional. Eu falo, gente, mas eu não gostei desse texto. E tem o retorno das pessoas, dos leitores, é extremamente importante, porque quando a pessoa fala pra gente, olha, tô chocado até agora com aquela história, você fala, gente, mas eu achei que não fosse a história, assim, o ápice do livro, né? Mas como que cada história comunica diferente com as pessoas. Então, a gente cria... A gente coloca... Tem um último livro que eu escrevi, a primeira crônica, eu escrevi, aí fui fazer minha caminhada, quando eu voltei fui ler a crônica, que é de alguma coisa que eu presenciei, né? Eu vivenciei aquela história de alguém, mas eu chorava com aquela crônica, eu mesmo, eu falei, gente, isso aqui está muito pesado para abertura, porque... mas eu acho que é justamente aquele impacto, né? De falar o que a gente está falando nesse livro. Sim. E esse livro seu, por que ele chama Rama? Tá. Rama veio 5 horas da manhã. Esse nome Vou te mandar mensagem 5 horas da manhã, fala assim, já está criando? Na verdade, ele tinha o nome de Entrelinhas, porque eu acho que eu dou muitos recados nas entrelinhas, né? Meu texto, às vezes, não é tão direto, apesar de ser simples e objetivo, eu sempre dou uns recados nas entrelinhas, mas... A própria Cristiana me alertou que já tinha um livro com esse nome. Então, fiquei matutando e tal, e aí, de repente, me veio Rama com o nome espelhado Amar. Ah, tá. Né? Porque eu acho que é o que a gente espera e a gente quer amar no sentido amplo da palavra, né? Conjugar esse verbo no dia a dia não é muito fácil, né? E eu achei, e a capa, né, da Cristiana Rodrigues, eu achei que falou muito, assim. Ela escreveu a orelha do livro também e achei que foi assim, sabe? Na pinta, o que representa o Rama como essa árvore da vida, né? Com esses frutos que a gente gera, que a mulher, né? Essa coisa da mulher mesmo, do feminino, eu achei que casou assim muito bem. Muito bem feito mesmo, tá lindo. O design dele, né? A produção editorial dele tá muito bonita. Sim. Mas agora então vamos para essa sua nova jornada. Um ensaio, né? Então, Flávio, com essa história de eu contar para as pessoas que eu estava me dedicando à literatura e a estudar, né? Eu tenho muitos amigos, conheço muita gente. Aí uma pessoa me falou da possibilidade de eu publicar o livro, ajudá-la a publicar o livro. E eu falei, bom, eu não sou uma editora, eu não tenho CNPJ, eu não, né, assim, não penso em montar uma empresa mais, já estou aposentada, eu quero descansar, por favor. Você voltou para os aposentos muito cedo, né? Mas eu amo trabalhar, eu sou aquela formiguinha trabalhadeira, assim, eu não paro. E aí eu comecei a ajudá-lo a publicar esse livro, que é um livro de crônicas do Sr. Geraldo, que foi o primeiro que eu publiquei, chama Aventuras de Gente Grande e Miúda, e que é um livro de histórias da roça, um livro muito gostoso. Ele me apresentou o texto, eu falei, não, Sr. Geraldo, vamos mexer em um tanto de coisa aqui. E comecei a mexer, e aí eu tenho já uma revisora, né, que é a Fernanda Conte, que é uma grande parceira, e a Cibele Simin, que é uma designer. Então, nós três acabamos fazendo já estou no 5º livro, que eu ajudo pessoas a publicarem, são pessoas que não necessariamente querem seguir a carreira de escritor, mas pessoas que não sabem o caminho das pedras. Onde que eu olho, que gráfica que eu faço, que papel que eu uso, como que eu consigo uma designer, né? Esse universo literário tão vasto. E será que eu consigo? Será que eu posso? Né? Porque será que é viável eu não sou escritor, então será que eu consigo escrever? Sim. Porque eu tenho as ideias, né? Sim. As pessoas falam muito isso. Sim, e é muito caro publicar no Brasil, né? Muito caro. Então, assim, a gente está conseguindo fazer um trabalho assim, das pessoas conseguirem vender seus livros, conseguirem fazer uma boa campanha de marketing e realizarem o sonho delas. Então, eu acho assim que eu estou ajudando, né, a realizar o sonho. O último livro que a gente lançou foi o da... E aí eu faço parceria com algumas editoras, aquelas pessoas que querem ter o selo, né? Uma delas é a Mosaico Editorial. E a Rose Cleia foi a última pessoa, uma senhora de 70 anos, que quis contar a autobiografia dela. E foi um sucesso, dia 7 de maio, agora o lançamento no Clube da Esquina. E ela falou, Denise, muito obrigada porque você deu vida às minhas palavras, né? Falei, nossa, Rosa, eu vou usar isso como meu marketing, né? O dia que eu virar uma editora, assim. E aí, então as pessoas falam, Denise, você já está editando, você só não está reconhecendo isso, eu estou incorporando isso ainda com muita humildade, com muito respeito a todos os editores, porque eu sei que é um trabalho difícil, muito amplo, que envolve muitas coisas,
Mas eu acho que eu já estou fazendo um trabalho mesmo de edição, de trabalhar no texto das pessoas, fazendo com que ele fique um texto, né, mais enxuto, mais gostoso de ler. A literatura hoje está pedindo muito isso, né, Flávio? De ter uma leitura, não é uma leitura rápida por ser rápida, né? As pessoas com o celular na mão estão deixando de ler. Né? A gente tem isso nas últimas pesquisas, acho que 47%. Teve uma queda muito grande, né? Uma queda, e pessoas ainda que não mais. leram um capítulo, né, de um livro. E ontem eu fui postar uns livros nos Correios, e aí o rapaz falou assim, são livros, parece da coleção Vagalume. E aí até associei, o meu livro é um pouquinho, o meu livro teve 200 e poucas páginas. Primeiro, fica pesado para mandar, né? Então tem o custo do envio. Sim. E segundo, as pessoas realmente estão querendo coisas mais rápidas. Eu não sei se é muito bom. Tem gente que tem um amigo que falou comigo assim, li seu livro numa sentada. Eu gosto de livros maiores, com histórias mais longas. Mas a gente não pode perder esse público também, que gosta dessas histórias mais rápidas. Sim. E aí eu lembrei da coleção Vagalume mesmo, porque eram livros para adolescentes, juvenis, mas eles não eram livros grossos, né? Eles eram livros mais diretos também, de uma história que começava, terminava, encantava, porque foi uma referência para todo mundo, mas eles eram bem diretos, né? Sim. Eu acho que a qualidade do livro ela não pode ser medida pelo tamanho dele, pelo né? volume, você pode ter um livro enorme, muito prolixo, difícil de ler, que não vai atrair o leitor. Eu acho assim que se as pessoas lerem, já é maravilhoso. Né? Se as pessoas despertarem a vontade de voltarem a ler, a gente já está assim, tendo um ganho enorme, né? E é seguir fazendo, seguir, né, incentivando as pessoas a lerem, vendo as iniciativas que tem, né? Belo Horizonte está cheio de iniciativa. Né? Agora mesmo está acontecendo o Bitita, a Festa da Palavra na Praça da Liberdade. Quantas pessoas nos assistirem já vai ter acabado, mas as pessoas vão nos assistir. Podem buscar, entender, porque tem todo ano, se não me engano, né? O Festival da... Primavera dos Livros. Todo ano tem. E Bitita é uma homenagem a Carolina Maria de Jesus, então é interessante buscar, entender. Uma das coisas que eu sempre falo é que a gente também precisa valorizar muito os escritores mineiros. Né? A gente tem escritores mineiros contemporâneos que são fantásticos, que têm histórias fantásticas, e que me dá uma dor muito grande, porque parece que a gente tem que ir para São Paulo e Rio para poder fazer com que as nossas obras... E eu nem estou falando de mim especificamente, estou falando de muita gente que já passou por aqui e que tem obras maravilhosas. Mas parece que tem que ir para São Paulo e Rio para fazer sucesso, né? E a gente aqui batalhando, com um monte de gente batalhando, para poder colocar a literatura que é muito boa, mas que fica nas montanhas. Né? A gente tem que quebrar esse pensamento de montanhas, no sentido pejorativo dele, para expandir. E esse pensamento vem de nós, mineiros. A gente não tem que ler só mineiros, mas a gente tem que ler também os mineiros. Sim, né? Eu acho. E acho assim, a importância de espaços como esse aqui, né, Flávio? Que a gente possa chegar, que a gente possa, né, fazer com que outras pessoas se interessem, que conheçam. Né? A gente quer ser lido. Em resumo, a gente quer ser lido. E você ainda tem alguma... Você ainda tem, não. Nessas suas acordadas aí das 5 horas da manhã, já tem alguma coisa te incomodando ou conversando com você para poder vir uma nova obra? Tem. Eu estou querendo agora publicar um livro de crônicas, né? Estou aí já com algumas separadas e eu publico num blog que chama escritorbrasileiro.com.br. Só ir no escritorbrasileiro.com.br. É um blog, ele tem uma revista digital que sai periodicamente, que se chama Subtextos. Então, essa última subtexto eu fui selecionada também de contos. E tem né, dentro desse site tem um blog de crônicas. Então, estou sempre escrevendo lá também. E... é isso, assim, o próximo eu acho que vai ser crônica. E tem um projeto com mais 2 mulheres, que ainda é um pouco segredo, que é um livro um pouco diferente, assim, que vai abordar contos de A a Z, numa linguagem sem conjunção, sem preposição, usando sempre a mesma letra.
Nossa. A gente já tem alguns contos prontos, assim, vai ser uma coisa bem para oralidade, Tá, sabe? mas dá para revelar o nome das pessoas? Ou não? Ou é melhor não? Ainda não. Tá, beleza. Ainda não. A gente revela outro dia. A gente tá, traz pode as três. deixar, pode deixar. Para falar sobre isso. Pode deixar. A gente fala que o tempo voa de fato. Tá vendo? Me fala, para te encontrar, onde as pessoas podem ir? Denise Moraes, escritora, é o meu Instagram. Você lembra que Né? Moraes é com I? Moraes com I. Denise Moraes, escritora. Lá pelo Bem Instagram, fácil. então é só te acionar Pode me que você chamar, responde. sim, tem o WhatsApp lá também, meu WhatsApp. Tá, e se quiser algum livro que não esteja na Amazon, pode também lá chamar também, por lá. lá também tem todos os links, né, para todos os livros, tem o link para as crônicas. Ótimo. Eu publico muito lá também, textos curtos, né? Ok. Denise, já ansioso, não descabelando, mas já ansioso, a gente aguarda as novidades. Muito obrigada pelo espaço, Flávio. A gente fica por aqui agradecendo a Denise pela simpatia, pelas informações. As pessoas que quiserem dar vida às suas palavras já sabem um caminho, né? Ela já deixou aqui o Instagram dela e nós vamos colocar também. Então a gente encerra esse programa Contra a Capa aqui e te encontro na próxima semana. Até lá!